Bom dia, Wislad. Bom dia a todos os amigos aí da Rede Mar Azul. Bem, o tema de hoje é perda auditiva. Esse mal que consome milhares de pessoas no mundo inteiro, causando muito transtornos e, consequentemente, má qualidade de vida. Para falar melhor sobre o assunto, aqui do meu lado, a doutora Milena Maciel, ela que é uma especialista no assunto sobre a audição. Bem, doutora, seja muito bem-vinda à Rede Mar Azul. Bem, doutora, para começar, vamos lá do início da identificação, né? Para a gente já começar sabendo como identificar desde o nascimento da criança ali. Por que muitas crianças nascem surdas? Então, o que acontece é o seguinte, a criança quando ela tá dentro da barriga da mamãe, né? Se essa mãe ela tem uma doença infecciosa, uma rubéola, uma sífilis, ela pode estar passando essa doença para a criança e a criança nascer surda por causa disso. Isso é um dos motivos da criança nascer surda. Ah, então é algo que pode ter acontecido com a mãe, no caso? Pode, genética também. Como os pais podem identificar uma surdez numa criança, né? É difícil você ter essa interação com a criança, né, ali assim quando nasce, mas como os pais podem começar a identificar se ela tem algum problema auditivo? Então, o que acontece? Hoje em dia já é lei, né, ter o teste da orelhinha na maternidade, no hospital que a criança nasce. Né? Então já é feito esse teste, mas em casa a gente já pode observar algumas coisas. Por exemplo, existem crianças que fazem o teste da orelhinha, que passa, que a gente diz assim, que passa o exame e que pode desenvolver a surdez, tá? Então como que você pode perceber que essa criança não está ouvindo? A criança, ela geralmente tem uma interação com a mãe, né? Então você vai falar com a criança vai te olhar. Quando bate uma porta, a criança se movimenta ou o olhar ele desvia para o barulho. Quando a criança está um pouquinho maior, testar da seguinte forma, deixar alguém vir falar para ver se essa criança movimenta a cabeça para o som. Isso são formas que você vai observando como que a criança está ouvindo. Isso já dá para perceber em dias de nascidos ali, né? Justamente. É um exame comum, né? Que a gente sempre ouve falar do teste da orelhinha, mas como é que esse teste é feito? Então, o teste da orelhinha, ele é feito com um aparelhinho, inclusive eu tô com um aparelhinho aqui para mostrar. Ah, que legal. Aham. É esse aqui, esse equipamento, né? Essa sondinha é colocada no ouvido do paciente, tá? No caso seria o bebezinho lá? Bebezinho pequenininho, é indolor, a gente coloca... Sim, isso que eu ia perguntar, não, é indolor. Não dói, então os papais tá? e mamães não precisam ficar preocupados, né? Não, às vezes vem aqui no consultório a mãe para repetir o exame, né? Que deu algum probleminha lá na maternidade, eles vêm, dizem, ai, eu tô com medo. Falei, deixa eu fazer em ti antes, daí eu faço na mãe, ai, não acredito que é só isso, porque fica só uns barulhinhos, né? Sim. Daí esse equipamento aqui, ele emite umas ondas sonoras que vão lá na parte interna do ouvido, tá? E daí ali vem com a resposta se tá presente ou não está. Então daí a gente vai saber se passou no exame ou se não passou. E daí se tiver alguma alteração, a gente repete depois com o tempo e faz o que tem que ser feito, que a gente chama de cross-check, né? Sim. Que é a gente vai seguindo, tem uma sequência de acompanhamento para essa criança. Existem aquelas crianças que fazem um teste e estão bem, estão tranquilas e no decorrer dos meses, do tempo que vai passando, elas começam a apresentar perda auditiva. Existe essa possibilidade? Por que acontece isso? Acontece sim. Então, o que a gente sempre bate na tecla, né? Principalmente na questão de médico pediatra, tá? A importância de estar solicitando para a criança os exames auditivos. Essa criança, ela nasceu, fez o teste da orelhinha, ela vive super normal, de repente ela tem uma infecção de ouvido. Começa com uma infecção de ouvido. Cura essa infecção de ouvido, é tratado de novo com infecção de ouvido. Então, otites, que a gente chama infecção de ouvido, recorrentes, podem dar uma alteração auditiva, uma perda auditiva, se não são cuidadas adequadamente. Outra coisa, crianças que têm uma mania, que hoje em dia está muito na moda, essa questão do fone de ouvido. Era uma pergunta que eu queria fazer sobre esses acessórios aí que as pessoas se desligam do mundo e se concentram. Isso também pode trazer uma perda auditiva? Bastante, por causa da intensidade que essas crianças, esses adolescentes estão usando o fone, né? Isso prejudica. O correto seria o que? Eles usarem do volume da metade para baixo.
mas eles usam bem alto, né? E quanto mais você fica com o barulho no ouvido, com o som alto, mais você vai lesionando as células que ficam no ouvido. É possível confundir a perda auditiva com uma falta de atenção numa criança? Sim, é possível. E tem acontecido frequentemente, né? O que a gente sempre pede? Quando a mãe observa que a criança tá com alguma dificuldade, chama, não responde, pede, solicita para o médico, vai no pediatra e solicita um exame auditivo. Tranquilo, ver como essa criança está ouvindo, para poder descartar a questão auditiva. O que está acontecendo é muito assim, ó, crianças que são, às vezes, ele tem déficit de atenção, mas não fez uma avaliação auditiva, uma avaliação visual. Precisa ser feita a avaliação para ser descartado isso, para daí ir na pesquisa de ver se essa criança tem realmente uma dificuldade de atenção. Quais os exames são feitos nesse caso aí? Então, é feita uma avaliação auditiva, que a gente faz a audiometria tonal, que é um exame que a criança entra numa cabine, né? E nessa cabine ele vai responder a sonzinhos, que são várias intensidades em algumas frequências. E ali a gente vai saber se está dentro da normalidade, se tiver alteração, que tipo de alteração, né? E qual o grau dessa alteração. E fazemos a impedanciometria para ver se tem algum comprometimento de orelha média, alguma condução, algum problema, alguma secreção nessa parte média do ouvido. E ali a gente já vai conseguir ver como que está a audição dessa criança, saúde auditiva. E agora eu quero tirar uma dúvida crucial sobre como limpar o ouvido, na verdade, né? Na verdade, eu queria saber sobre os cotonetes, né? Eles são prejudiciais, sim ou não? Na verdade, o cotonete nem deveria ser usado, né? Porque o nosso ouvido, ele é muito sensível. As estruturas dentro do ouvido são sensíveis. Então, quando você coloca o cotonete dentro do ouvido, na verdade, você não está retirando a cera. Você está empurrando a cera. Quando você vem fazer o nosso exame, né, o auditivo, você geralmente vem por algum médico. Se a gente vê alguma rolha de cera, é encaminhado para o otorrino, que é o responsável pela essa parte auditiva, pela orelha, né? Que daí ele vai olhar, vai retirar esse excesso de cera para fazer o exame. Então não há necessidade de usar o cotonete. Eu tenho uma lembrança de infância que eu tinha um médico da família que ele sempre falava, quando era criancinha, ele falava assim: a melhor maneira de você limpar o ouvido é com o cotovelo. Não tem como. Ou seja, não tem como. Não tem como, né? E saindo mais dessa parte da infância aí, saindo mais dessa parte do descobrimento ali na criança, na infância, no nascimento, na adolescência, existem aquelas perdas auditivas que são adquiridas ao longo do caminho, ao longo da idade, né? A idade vai se aflorando ali e você vai percebendo que certas pessoas vão perdendo a audição, principalmente idosos, né? Às vezes nem tão idosos assim, né? Por conta de um trabalho ou outro. Como funciona essa perda gradual aí? Então, o que acontece? A gente, no nosso caminho, né? A gente tem algumas questões que podem levar a uma alteração auditiva, né? A nossa hereditariedade, ela tem grande papel nisso. Então, assim, se minha mãe tem uma alteração auditiva, naturalmente que eu tenha também uma alteração auditiva. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar. O que eu posso evitar? Muito som alto no ouvido, trabalhos que tem ruído, usar a protetor, né, concho auricular. Com o tempo existe o envelhecimento das células, né, por causa da idade, que a gente chama de presbiacusia. Então há um envelhecimento todo da parte interna do ouvido. Então logicamente a gente vai ter uma alteração auditiva. Então quando eu chegar lá, se eu já tenho uma propensão, se eu já sei que com a idade eu vou perdendo a audição, eu vou tendo os cuidados necessários para que isso não piore a minha situação. Desde criança ali, que você percebeu que a criança tem perda auditiva, ou na fase adulta, que a pessoa descobriu ali que precisa contornar essa situação, o uso do aparelho auditivo, como funciona em ambos os casos aí? Então, o que acontece? Quando criança, essa criança vai ter que fazer uma série de exames, né? Vai passar pelo médico otorrino, né? Ele vai acompanhar essa criança, a gente vai fazer os exames regularmente.
e aí foi liberado para o uso de aparelho auditivo, é colocado para essa criança ter um desenvolvimento até da linguagem, poder se comunicar, né? No idoso é muito importante, a gente tem os idosos são um pouco preconceituosos com a questão do uso do aparelho, tá? E hoje em dia a gente vê a importância porque uma pessoa que usa aparelho auxilia muito no estímulo dessa pessoa. O que acontece? O aparelho, ele ajuda a amplificar o som, né? E esse som, ele é muito importante para a questão cerebral, a cognição, né? O processo cognitivo. Então, para ele não perder a atenção, o entendimento, a memória. Então, é muito importante o uso do aparelho. Em todos os casos de perda auditiva, se usa aparelho? Não, não são todos os casos. Problemas com infecções de ouvidos são tratadas com a medicação. Então, cada caso é um caso. Geralmente é passado pelo médico otorrino para decidir se essa pessoa pode ou não usar, mas hoje em dia é aconselhável, tem uma perda auditiva leve, de origem neurosensorial, da parte interna do ouvido, já é aconselhado o uso do aparelho auditivo. A gente ouviu aqui a doutora Milena Maciel. Eu quero agradecer muito a você por ter aberto esse espaço para a gente poder entender melhor sobre esse tema tão importante que é a perda auditiva. Eu quero saber como faz para encontrar a doutora. Eu trabalho em Joinville, tá? Ali perto do Dona Helena, na clínica, no meu consultório mesmo, e trabalho também aqui na Penha, na Clínica da Família. Beleza, tem disposição. Instagram? Temos Instagram, Milena Maciel, fonoaudióloga Milena Maciel. Beleza, então é isso, Wizard, é com você, meu querido.